Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Novamente estamos juntos com a permissão de Deus e isso é muito bom. Nós vamos meditar no texto que está no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5, que diz assim a palavra de Deus. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e nós queremos ser alimentados pela tua palavra. Por isso nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, possa nos capacitar a compreender aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesta noite. Porque o Senhor tem falado conosco sempre. A tua palavra tem sido pregada e exposta. E o Espírito Santo tem nos ensinado, Pai, a cada culto, a cada evento. O Senhor é bom e o Senhor é digno de toda glória. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tira toda a incredulidade do nosso coração e nos capacita, Senhor, a entender a tua vontade nesta noite. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Nós temos um texto muito conhecido e já tivemos lições esplêndida, né, nesse texto, e hoje o Senhor vai nos ensinar também. Jesus intencionalmente passa por Samaria. Não era primordial, ele poderia passar por um outro caminho. Aliás, todas as pessoas, para evitar Samaria, cruzavam o Jordão e iam a margem oriental, para não passar por Samaria, para evitar aquela cidade. Mas no verso 4, diz, era-lhe necessário, era necessário. Nós percebemos aqui a intenção de Jesus, de encontrar aquela mulher à beira do poço. Então, era necessário, havia uma intenção no coração de Jesus. Jesus sabia tudo, Jesus tinha conhecimento de tudo, e ele sabia a necessidade daquela mulher no poço. Outra curiosidade é que todos os discípulos, o verso 8 fala isto, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Todos os discípulos, os 12, foram comprar alimentos para 13 pessoas. No nosso pensamento aqui, na lógica, né? Pelo menos 2 ou 3 ficaria ali com Jesus. Ainda mais que eles estavam num território hostil, num território onde os samaritanos e judeus não se davam. Mas eles o deixaram sozinho. E é muito interessante isso. O texto não entra em detalhes, mas aqui para mim, né, para a minha concepção, para o meu pensamento aqui, fica claro que foi estratégico. Que foi estratégico Jesus ficar sozinho. Porque no verso 27, desse mesmo texto, no verso 27, diz assim, nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Então,
os discípulos foram, mas em um momento da conversa de Jesus, eles voltaram daquela ida, né, à busca de alimentos. Então, aqui a gente entende que houve uma estratégia, né, para que Jesus ficasse sozinho naquele momento. Primeiro lugar que a gente pode, uma curiosidade que a gente pode aqui aprender, é que um mestre não falava com uma mulher, e ainda mais samaritana, porque a gente já citou aqui, né, que eles não se davam. Então não era normal um homem conversar com uma mulher e ainda samaritana. Então Jesus, ele para ali naquele poço e ele pede para a mulher para beber. Ele pede a ela água. Aí no verso 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então Jesus começa ali uma conversa, um diálogo com esta mulher, começando a conversa pedindo para ela água, né? E aí a mulher samaritana, ela indaga Jesus. Ela pergunta para Jesus: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Então ela pergunta, ela replica a pergunta de Jesus, o pedido de Jesus, dizendo a ele: mas como que você, sendo judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, água? Sendo que eles tinham os dois conhecimento disto, de que os judeus não se davam com os samaritanos. Para você ter uma ideia, se um judeu comesse num prato ou bebesse água num copo que o samaritano tinha bebido, ele era considerado impuro. Para vocês terem uma ideia da rixa desses dois lados, né? Desses dois povos. Então Jesus está quebrando todos os padrões aqui. Jesus está quebrando toda aquela situação. Jesus, ele não está preocupado com o passado, com o seu passado. Jesus, ele não estava preocupado com o passado daquela mulher, porque isso não altera o desejo no coração do Senhor de nos resgatar, de resgatar a você, o desejo do coração de que ele tinha de resgatar aquela mulher, porque Jesus sabia quem era a mulher samaritana, Jesus sabia como ela vivia. Então Jesus não estava se importando com o seu passado, porque ele veio trazer vida. Amém, queridos? Ele veio para resgatar o ser humano, para resgatar o pecador. Ele veio para perdoar. Ele veio para trazer vida aonde havia morte. Então Jesus não está preocupado com o seu passado. Venha para ele. Amém, querido? Venha para ele, entregue-se a ele. Ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Então, às vezes, a própria pessoa, nós, seres humanos, né, vivem sem conseguir se perdoar. Muitas vezes estão até na igreja, se achegaram a Deus, mas tem algo que prende, que amarra, porque não consegue se perdoar, fica remoendo o passado, remoendo mágoas, remoendo situações em que já não pode mais mudar. E isso traz tristeza ao coração. Então, Jesus já perdoou. Quando Jesus foi à cruz, ele já perdoou os pecados. Nós precisamos somente nos achegar. Quem acusa, o acusador, é o inimigo das nossas almas, que fica acusando, que fica trazendo à tona, que vem jogar em rosto aquilo que já foi perdoado, aquilo que já foi confessado, aquilo que Jesus já perdoou. Se Jesus perdoou, basta. Nós só precisamos trazer à tona, confessar para que sejamos perdoados. Amém, meus queridos? Então tem coisas que nós não gostaríamos de ter feito, que não gostaríamos de ter aquela atitude, né, no passado. Mas
Se nós pudéssemos, nós mudaríamos. Se nós pudéssemos, nós faríamos diferente. Mas já foi. Mas a gente tem que entender uma coisa. Tudo que a gente passou nos serve, né? Nos serviu e nos serve para chegar mais longe, para chegar até aqui. Talvez se você não tivesse passado por tantas coisas, você não havia chegado aqui com este entendimento, com essas coisas que você pôde aprender. Então, a gente precisa entender que a gente não pode mudar as coisas, mas a gente pode aprender com elas. A gente pode fazer diferente, a gente pode fazer melhor. E o mais importante, a gente pode ser grata pelo perdão e misericórdia do Senhor que está se derramando, que está aí ao nosso dispor. Amém, queridos? Então, para muitos, foi um caminho de amor que o trouxe até Deus, que o trouxe até o reino de Deus. Mas para outros, foi um caminho de muitas dores. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, quem é muito perdoado, muito também ama. Olha que maravilhoso. Quanto mais nós somos perdoados, nós entendemos o tamanho da graça, o tamanho da bondade, misericórdia do Senhor para conosco. Aleluia! Aleluia! Então, no verso 7, o texto diz: veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então, voltando ao verso 7, Jesus começa aqui um diálogo com esta mulher. Ele começa uma conversa. E ela questiona Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo judeu, estava ali conversando e pedindo água a uma mulher samaritana. Então, ela começa a questionar Jesus. Mas aí a gente olha para a situação desta mulher, que ela estava fazendo uma coisa ali que não era comum. Ela estava indo ao poço tirar água ao meio-dia, às 12 horas, no meio do dia, no horário que era mais quente. E era um lugar de muito calor. Então, não era costume ir a esse horário ao poço, porque o costume da época era que as mulheres se reunissem e fossem todas juntas tirar água no poço. Mas elas iam pela manhã ou à tardezinha, aonde o calor já era melhor. Então, o que a gente vê nessa história é que ela foi num horário que não era costume às mulheres. Essa mulher, ela estava ali, né, uma mulher que talvez, ou talvez não, a sua história diz isso, uma mulher que não se dava bem com as outras mulheres, pelo que a gente vê, porque ela evitava o horário em que as mulheres iam tirar água no poço. Então, a gente vê pela história que ela não se dava muito bem com as mulheres, que ela era uma mulher que tinha uma vida sentimental comprometida. Ela não era uma mulher como as outras, mas ela era uma mulher diferente para o seu tempo. Mas Jesus viu nesta mulher, como Jesus está vendo em você, viu em mim, vê em nós. Jesus viu nesta mulher todos os elementos para levar a mensagem, para passar adiante a mensagem da salvação. E nós vamos ver na história desta mulher o que Jesus enxergou nela. Talvez, né, o que muitos enxergavam nela era defeito. Era uma mulher desqualificada. Mas Jesus enxergou nesta mulher um potencial ousado. Uma mulher que desde que chegou ali no poço, ela se mostrou quem era, uma mulher falante, uma mulher que estava ali e uma mulher que questionou a Jesus, que teve a ousadia de questionar Jesus por aquilo que estava acontecendo. Então, Jesus, ele enxergou este potencial nesta mulher. Então, Jesus começa a se revelar a ela, começa a se mostrar a ela. E o texto fala também de um poço e fala de fonte. E o que a gente vê aqui?
Poço é a edificação. Por exemplo, esse poço era o poço de Jacó. Era uma edificação. E esse poço, ele é citado em Gênesis capítulo 33, o verso 19. Fala sobre o poço de Jacó. Então, o poço, alguém precisa furar, né? Furar até encontrar água, até encontrar ali as ramificações, os mananciais de água, para que esse poço possa dar água. Então, eles vão aprofundando e furando este poço para até chegar à água. Então, o poço, ele é uma edificação. Mas aí eles vão colocando, né? Hoje, no nosso tempo, vão colocando aqueles tubos de cimento, mas naquele tempo eles faziam algo para que não desmoronasse, para que não aquele poço não fosse tampado pelas paredes que poderiam poderiam desmoronar. Então, o poço é feito pelo homem, é uma edificação feita pelo homem, mas a fonte que jorra, a água que jorra, é Deus quem fez. Amém, meus queridos? Então essa mulher, ela veio buscar água no poço para saciar a sede. E muitos de nós vivemos de poços para saciar sedes legítimas, claro. Tem sedes que são legítimas. Por exemplo, você precisa de dinheiro. Você precisa trabalhar, você ganhar dinheiro para viver. Claro, sim. Você precisa de dinheiro para comer, você precisa de dinheiro para morar, você precisa de dinheiro para necessidades básicas. Não tem como viver sem o dinheiro. Então, o que torna um problema essa sede, né? Essa busca por dinheiro, por provisão. O que torna um problema é quando nós buscamos saciar a sede espiritual em poços, que são edificações humanas. Tentamos preencher vazios na nossa alma, vazios existenciais, com coisas. Quantas pessoas estão cheias de problemas, cheias de situações que não conseguem resolver, porque está querendo preencher uma sede espiritual, né? Buscando coisas. Compras, viagens, status, buscando coisas para preencher o vazio existencial. Há tantos poços nesse tempo que nós estamos vivendo, né, que está sendo aí oferecido para as pessoas, e as pessoas têm se deixado levar por tudo isso. Mas Jesus, no verso 13 de João 4, ele diz assim, o verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Então, quem beber daquela água do poço, que a samaritana estava ali, água simples, água de poço, água que mata a sede física, tornará a ter sede. Jesus está dizendo isto. Então, é exatamente isso. Você compra uma roupa no mês, no outro você já quer comprar outra, e outra, e outra, e assim vai. São coisas passageiras. São coisas que não traz saciedade para aquilo que é importante, que é o nosso espiritual. Então, você paga uma viagem, vai na viagem, mas na viagem você já está programando a próxima, porque não há saciedade, nada sacia esta falta que todos nós como seres humanos temos. Então, estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, vivendo a vida, visitando poços. Isso é muito sério, irmãos. O dinheiro é um ótimo empregado, porque nós precisamos do dinheiro para tudo, não é verdade? Então ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo senhor. Ele escraviza e a gente não percebe. A vida fica girando em torno do poço, de querermos mais, de estarmos buscando coisas. E é exatamente isso. Você faça uma reflexão.
A gente está sempre atrás de alguma coisa, nunca está contente com aquilo que está ali ao seu dispor. Então, o Senhor está nos ensinando uma lição muito, muito preciosa nesta noite. Nós podemos comer o melhor desta terra. Está aí ao nosso dispor, comer o melhor desta terra, sem ficar na frequência deste mundo, sem ficar na frequência de Satanás, do inimigo das nossas almas. Nós não valemos aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, não. O precioso, o amoroso, nos comprou com preço de sangue, com sacrifício de Jesus. Nós precisamos valorizar isto. Então, isso tudo porque nós não estamos bebendo da fonte que sacia, da fonte que liberta, da fonte que traz saciedade. Quando nós bebemos da fonte, que é Jesus, nós não dependemos daquilo que as pessoas pensam de nós. Nós não estamos aqui dependendo disso. Nós somos felizes com aquilo que temos. Sabemos viver com menos. E vivemos melhor. Amém, queridos? Então, seja um abençoador desta terra. Veja Romanos capítulo 12, o verso 2. Diz assim, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma boa, há uma agradável e uma perfeita, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos buscar isto e experimentar disto e seremos saciados. Às vezes, nós até experimentamos, às vezes nós não experimentamos esta boa e perfeita vontade de Deus, porque estamos como esta mulher, na beira do poço, buscando coisas que não sacia, que não traz saciedade, como ela não era saciada. Uma mulher cheia de problemas, uma mulher separada das pessoas, separadas da sociedade, porque ela tinha problemas relacionais, problemas conjugais. Então Jesus, ele no verso 13, ele se apresenta a ela. Se você tomar desta água, você vai tornar a ter sede. Se você ficar buscando coisas, se você ficar aí buscando coisas, você vai ter sede, você não vai ser saciado. Quando nós somos curados pela fonte, quando nós somos curados pela água viva, nós não precisamos provar nada. Nós somos felizes porque temos Jesus, porque temos e experimentamos da fonte que é Jesus. Jesus é a fonte. E quando nós bebemos, quando nós experimentamos de Jesus, nós nos aquietamos. Nós somos saciados. Nós somos e nos sentimos completamente amados, aceitos, cuidados por Deus. Aleluia! Então, quando a mulher samaritana foi transformada, ela foi saciada pela fonte que estava ali, que era Jesus, ela se tornou a anunciadora. Ela se tornou pregadora da palavra de Deus, porque o texto fala que ela após a conversa de Jesus, ela entendeu quem era Jesus, ela entendeu que Jesus era a fonte e que ela estava ali experimentando da fonte que saciou a sede existencial que ela tinha. E ela foi e chamou o pessoal, né, da vila, da cidade, para ter com Jesus, e ela anunciou o evangelho, e ela trouxe aquelas pessoas para também experimentar, para também serem saciados pela palavra de Deus. Ela foi anunciadora,
pregadora das boas novas. E é o que nós temos que ter quando nós experimentamos da fonte, quando nós somos saciados pela fonte que é Jesus. Nós temos que nos tornar anunciadores, passar adiante aquilo que nós temos experimentado, mostrar às pessoas o que mudou na nossa vida. Então, ela foi transformada, ela se deixou ser transformada, mas também foi o vaso, foi aquela pessoa que Deus usou, que Jesus usou para transformar aquela cidade. Porque o texto fala que as pessoas disseram a ela: nós não entendemos e não sabemos por causa de você, mas porque nós o vimos, porque nós falamos com ele, porque nós experimentamos dele, porque nós fomos saciados pela fonte que era Jesus, que é Jesus. Aleluia! Então, muitas vezes, nós fazemos a escolha errada, nós escolhemos o poço, em vez de escolher a fonte. Escolha a fonte, meu querido. A fonte é Jesus, a fonte que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome, que nos liberta desta sede existencial, atrás de coisas. Não, o que liberta, o que transforma, o que mata a sede é Jesus. Ele é a fonte. Aleluia! Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Como nesse texto, Senhor, tu mostras a esta mulher que tu és água viva, e água viva que transforma, água viva que liberta, água viva que sacia a sede de que todos nós temos. Por isso, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é transformadora. E nós queremos, Pai, sempre nos saciar desta fonte que é Jesus. Nós queremos sempre, Senhor, experimentar da fonte que é Jesus, para nos tornarmos, Senhor, como esta mulher, uma mulher transformada, uma mulher que se deixou ser transformada, mas que passou adiante aquilo que ela recebeu. Ela levou a sua cidade e muitos foram transformados pela palavra de Jesus, foram transformados não só por causa da vida dela, mas porque eles também experimentaram. Aleluia! Glória a Deus, a palavra do Senhor é maravilhosa e nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, transforma, muda, sacia, liberta, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também, Pai, por pessoas que precisam receber um toque, que precisam ser transformadas na sua saúde. Deus, nós entregamos a Ti, a irmã Alaide, entregamos nas Tuas mãos a Érica, a minha mãe. Toma em Tuas mãos, Pai, essas pessoas que precisam de milagre, a Maria Selma. Traga a existência, meu Pai, sobre a vida de pessoas que agora mesmo estão internadas, pessoas que estão recebendo uma má notícia, pessoas que estão, Senhor, sendo entubadas. Deus, faz um milagre, Senhor. Traga a existência, Pai, sobre a vida dessas pessoas. O milagre, a cura, a restauração. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, cada família que nos ouve agora, que em nome de Jesus você receba a saciedade, que o Senhor Jesus, que é a fonte, possa matar a sua sede espiritual nesta noite, que você receba na sua casa transformação, no seu casamento, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, que você receba e seja saciado pela fonte que é Jesus. Senhor, nós oramos pelo Brasil. Tenha misericórdia do Brasil, Pai. Traga existência sobre esta nação, Senhor. Que as pessoas possam despertar, que as pessoas possam acordar pelo momento que nós estamos vivendo. E nós repreendemos, Pai, todo o mal, repreendemos toda a retaliação do inferno, que seja anulado, cancelado toda mentira, todo engano, todo espírito, Senhor, de confusão, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor repreenda a perseguição, que
Que o Senhor traga à existência a paz nesta nação. Que todos aqueles que devem, Senhor, possam pagar por aquilo que fizeram. Em nome de Jesus, oramos pelas nações. Tenha misericórdia de Israel. Tenha misericórdia, Pai, das pessoas que estão vivendo em meio a guerras, em meio a confrontos. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia do povo de Deus, dos pastores, dos evangelistas, dos homens e mulheres de Deus que têm pregado a Tua palavra, os missionários. Tem compaixão, Pai, em nome de Jesus. Repreenda a pedofilia, o feminicídio, os maus tratos, Pai, contra as pessoas vulneráveis. Tem misericórdia, Pai, nós oramos, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque nós sabemos quem pode saciar a nossa sede, que é Jesus, a fonte de vida. Aleluia, amém, glória a Deus. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua casa. Até a próxima.